A paz do Senhor a todos os irmãos do Discipulado Sem Fronteiras. Estamos aqui nesta noite para iniciarmos uma nova etapa, a qual estaremos abordando a lição de escola, ou melhor, do discipulado da cidade de Itajaí, a qual foi escrito por alguns dos irmãos que aqui congregam no campo, e nós também estamos fazendo parte aí com a participação de 2 lições. E essa lição tem aqui como título, Seguindo a Jesus, uma lição muito bem elaborada, a qual nós estaremos aqui abordando então em 11 etapas, 11 aulas, para dar aí suporte àqueles que quiserem um subsídio para suas aulas. E na aula de hoje nós iremos abordar então o assunto, a Bíblia Sagrada, luz para nosso caminho. E o texto que nós iremos ler para a introdução desta lição de hoje fala assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmos 119, verso 105. Um salmo bem conhecido. Quando nós olhamos nesse contexto do salmo, nós podemos analisar que como uma lanterna, Geralmente utilizamos na sala de aula uma lanterna e apagando as luzes ali do ambiente, da sala do discipulado, geralmente colocamos ela debaixo da camisa. Ela não vai iluminar o caminho, pois o momento ali da sala, naquele instante, ele fica apagado, então sem luz. Então assim seria a palavra de Deus quando nós não a lemos e quando nós não a estudamos e não a preparamos para estarmos diante do Senhor. Como diz lá 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Paulo fala a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quando fala ali manejar, nós sabemos que é cortar reto no grego, quer dizer, ter habilidade. Paulo, como construtor de tendas, ele cortava então ali, bem de forma milimetricamente correta, a questão da sua época como construtor de tenda, o couro curtido, para que pudesse então fazer ali o seu trabalho manual. Com isso, precisava de habilidade. Precisa que nós venhamos sempre a buscarmos mais da parte de Deus para que possamos apresentar e expor as Escrituras. Para isso, essa aula vai nos falar então Bíblia Sagrada, luz para nosso caminho. Com isso, nós temos então como que uma lanterna, tirando-a debaixo da jaqueta ou da camiseta, e mesmo que o ambiente esteja escuro, você consegue focar e iluminar o caminho que você deve andar. Assim, de igual forma, é a palavra de Deus. Nós precisamos estudar, precisamos buscar a palavra de Deus, conhecê-la, para que possamos dar então luz para o nosso caminho, como diz o Salmo 119, verso 105. Nós temos o primeiro ponto aqui da nossa lição, revelação de Deus, aonde vai nos apresentar 3 formas que Deus se apresenta. Primeiro vai falar da criação, Salmo 19, verso 1, que nos diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Salmo 19, verso 1. Podemos também mencionar Romanos 1 e 20, que os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu poder quanto a sua divindade, pode-se observar por aquilo que foi criado. Então nós sabemos que a natureza em si, ela revela um Criador, revela alguém que criou todas as coisas. Só que é interessante que ela não nos mostra quem é esse Criador, mas ela nos apresenta um Criador. Para a segunda revelação, nós vamos ver então aqui, segundo a nossa lição, ela trabalha um pouco diferente da forma que eu já trabalhava. Na lição da CPAD, vai trabalhar então Jesus Cristo, sendo uma outra revelação de Deus, a qual é o próprio Deus encarnado. E o texto que nós temos na nossa lição, para, vamos dizer assim, embasarmos este entendimento, é João, capítulo 1, versículo 14, onde nos diz assim: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. A palavra habitou, no grego esqueno, quer dizer, firmou tenda,
habitou corporalmente, né? Teve um tabernáculo, tabernaculou no grego, quer dizer, veio em corpo humano. Ele era cheio de graça, a palavra cheio no grego é pleno, então para Jesus é pleno, mas aqui trabalha no nosso contexto em português, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Como diz João 14:6, eu sou o caminho, a verdade. Então ele é a verdade também. A terceira revelação, segundo a nossa introdução desta lição, a qual foi escrita pelos irmãos de Itajaí, nós temos aqui: Deus também se revelou e continua se revelando todos os dias aos homens através da sua palavra escrita. Então, palavra escrita, a Bíblia Sagrada. Então, mesmo que você pode ter aí no seu celular, mas aqui tem um exemplar, aqui atrás alguns outros, né, para apenas como uma apresentação física, mas nós também a temos de forma virtual, com certeza. E para isso, nós temos um texto importantíssimo para embasamento, que é o texto a qual nos apresenta em João 5:39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Em outra tradução diz assim: examinai as Escrituras, vós julgais ter nelas a vida eterna. E são elas, as Escrituras, que testificam de mim. Jesus estava falando, parafraseando, aos religiosos da sua época. Vocês examinam as Escrituras, dizem que tem a salvação através dela, e é a palavra, é a Escritura que diz quem eu sou, que testifica, que fala que eu sou o Messias, né? No hebraico, Messias, né? E no grego, Cristo, o ungido. Então, como diz no hebraico, Yeshua, Hamashia, né? Jesus Cristo, para então o português usando o Cristo do grego. Com isso, em outras palavras, Jesus está dizendo: como que vocês dizem que estudam as Escrituras, examinam as mesmas, dizem ter salvação através delas, ela que testifica de mim, que diz que eu sou Deus, e vós não quereis aceitar o testemunho da mesma. Em outras palavras, João 1:11, ele veio para o que era seu, os seus o rejeitaram, mas a todos, versículo 12, mas a todos aqueles que creem no seu nome, foi-lhe dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Então nós somos bem-aventurados ao lermos, estudarmos e crermos na palavra como ela é, na palavra de Deus, crendo então como Jesus sendo nosso Salvador e Senhor das nossas vidas. Depois nós vamos observar que aqui o escritor ele vai falar, parafraseando numa analogia, trabalhando aquela ideia, né, de uma comparação, que a Bíblia é como uma carta, né, de um parente, de um amigo, de um parente seu ou meu, que esse parente, então, sabendo que nós nasceríamos futuramente, ele nos deixa um testamento, uma carta, e aquilo nos ajuda a podermos vivenciar e viver uma vida, vamos dizer assim, de forma ordeira, de forma correta, e que nós possamos lá na frente, depois que nascemos, nos beneficiar daquilo que ela nos dá e nos conduz para a nossa vida. Então, trabalhando essa ideia de forma hipotética, né, a lição vai nos apresentar então a Bíblia como um manual da vida, como um manual para o caminho na presença do Senhor. Com isso, ela vai nos apresentar a Bíblia, um tesouro, uma prova do amor de Deus ao homem, uma carta do Pai para você. Então, trabalhando justamente essa analogia. Depois nós temos aqui, um pouco mais abaixo, evidências que atestam a grandeza e a importância da Bíblia. A Bíblia não é um livro comum. Então, vez por outras vezes, né, vemos algumas pessoas, vez por outra, dizendo: a Bíblia fechada é um livro comum, a Bíblia aberta é a palavra de Deus. Eu confesso aos irmãos que eu não creio muito dessa forma, né? Eu não vejo dessa forma. A Bíblia fechada, ela é a palavra de Deus, ela é a Bíblia Sagrada, é o livro dos livros. Então, uma certa feita, alguém falou: a Bíblia colocada, mesmo que de forma relaxada, lá embaixo de uma estante,
ainda assim ela é um alicerce. Se ela for colocada no meio desta estante, ela é o centro. Se for colocada em cima da estante, ela é suprema. Tanto que estamos estudando na Escola Bíblica Dominical sobre a supremacia das Escrituras, da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Com isso, então, nós temos ela como o livro dos livros e aberta, com certeza, a Palavra de Deus. Sempre será a Palavra de Deus. Mas nós vamos observar aqui que vai falar sobre a sua história. Então a Bíblia ela foi escrita em cerca, aproximadamente, de 1600 anos, entre Gênesis e Apocalipse. Foi escrita e testificada por cerca de 40 autores, e nós temos aqui alguns como reis, como Davi. Temos também médico, coletor de impostos no Novo Testamento. Então nós vemos que temos como Amós, que era tipo como um boiadeiro, cultivador de sicômoros. Então, nós vamos observar que havia vários tipos de escritores, vários períodos, várias épocas, como Isaías, cerca de 700 a.C., tinha sangue real e era profeta. Então, nós vamos observar que a Bíblia foi escrita por vários autores, cerca de 40 autores, e ela tem uma unidade, uma harmonia entre os testamentos. Aproveitando também, falando aqui sobre entre os testamentos, nós sabemos que a Bíblia, então, ela tem uma divisão, que é o Antigo e Novo Testamento. Ainda que ela tenha sua subdivisão, tanto na Bíblia cristã, quanto na Bíblia judaica, que seria a Taná, que seria, então, a Bíblia do Antigo Testamento, que aí é uma junção de Torá, Nevim, Ketuvim, tendo 24 livros, sendo que o conteúdo são os mesmos que o nosso, mas com junção de livros. Por exemplo, os 12 livros dos profetas menores ali vai ficar um livro só. E tendo ali 1º e 2º Samuel como um livro só, 1º e 2º Reis como um livro só, e assim por diante. Por isso que ela tem menos livros, mas o conteúdo é o mesmo que a Bíblia cristã, a qual a utilizamos na nossa subdivisão. Nós temos também as línguas originárias. Temos ali o hebraico predominando quase que 100%, pequenas partes em aramaico. O hebraico bíblico antigo, ele era um hebraico onde não tinha os sinais massoréticos, não tinha vogais, somente consoantes. Depois de 500 a 1500 depois de Cristo, é que os massoretas introduziram os sinais massoréticos, que são, então, e que trazem ali o som das vogais. Depois nós temos o Novo Testamento, que foi escrito em grego. E essa divisão de Antigo e Novo Testamento foi o próprio Cristo que a instituiu na noite em que foi traído, na última ceia, a qual ele diz então que estava fazendo um pacto na nova aliança através do seu sangue. Pacto ali, nova aliança, kainos diatek, quer dizer, novo pacto, nova aliança. A Bíblia, a palavra Bíblia, quer dizer biblion, que trabalha a ideia do grego de um conjunto de pequenos livros. Então, como que vários livros compondo uma mesma palavra, uma mesma Bíblia, que é o conjunto de livros. E aí nós temos aqui também a sua subdivisão entre capítulos e versículos, sendo o capítulo o número maior, a qual você encontra na Bíblia Sagrada, e os versículos os numerais menores, a qual foi introduzido com o passar dos anos. Nós temos a sua mensagem, a Bíblia possui em seu conteúdo uma mensagem que é única de aplicação universal. Então, quer dizer, você pode ler um best-seller humano, mas você não terá a mesma aplicabilidade em todos os lugares do mundo. Mas a Bíblia você pode ler no Brasil, pode ler em outro idioma, como o japonês, como o inglês, como qualquer outra língua, ela terá aplicação universal. Aquilo que a Bíblia nos apresenta como pecado no Brasil, com certeza, independente da cultura a qual será lida e escrita em outro idioma, também será pecado. Então aqui nós aprendemos que é a palavra de Deus para a humanidade, para as pessoas em si. Nós temos aqui, ela também apresenta o caminho em direção a uma vida abundante que só pode ser proporcionada por
Jesus Cristo. Aí nós temos um texto aqui que é João 10:10. O ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Ponto e vírgula. Aí Jesus fala, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Sem entrar em pormenores dentro deste contexto, para nossa aula ser bem objetiva, aqui não está falando diretamente do diabo. Se você pegar ali o contexto, você vai ver que no capítulo 9, Jesus cura ali um cego, e você vai observar depois que ele carregando a sua maca, eles começam a questionar e tal, e aí você vai observar que ele está fazendo ali dentro desse contexto uma análise crítica dos religiosos da sua época, e com isso ele vai então dizer que o ladrão, quer dizer ali, lestes e cleptes, o ladrão e salteador, veio para senão roubar, matar e destruir. Aí ele veio para dar vida e vida em abundância. Tá? Então nós vamos observar aqui o seu reflexo. Né? A Bíblia traz o seu reflexo. E nós vamos observar, por exemplo, que um espelho ele vai trazer o reflexo daquilo que nós somos aparentemente, estereoticamente. A Bíblia ela é o espelho da alma. E aí nós podemos observar, por exemplo, Hebreus 4:12, onde vai dizer, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra entre a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções ou a intenção do coração humano, mostrando, logicamente, que a Bíblia ela é, na verdade, o espelho da alma. Ela nos mostra como que nós somos por dentro. Ela expõe como que nós somos. Com isso, nós podemos ver textos como Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia fala em Romanos 5:12, por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado gerou a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isaías 59:2, os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação de mim. Então quer dizer, o pecado nos separa do Senhor. Isso nos mostra que o ser humano ele é pecador por natureza. Quando nós olhamos a questão teológica, por exemplo, entre lá do período da Reforma Protestante, com Calvino e também com Jacó Armínio, nós vamos observar que os 5 pontos arminiano e calvinista vão trabalhar um termo arcaico que é, na verdade, a depravação total, que nada mais é demonstrando aquilo que a Bíblia nos expõe como sendo pecadores por natureza. Com isso, nós temos, então, praticando a palavra. E aí vai trazer, por exemplo, 2 textos, um no Salmo, o outro em Josué. O Salmo 1, verso 2, né? Onde nós vamos ver, por exemplo, aqui. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1, verso 2. Depois nós temos o Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então aqui nós vamos concluir a nossa participação desta noite, terminando com um texto de Tiago, onde vai nos mostrar o seguinte: tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. Então nós precisamos aprender a palavra e principalmente praticar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos nesta noite e que nós possamos juntos crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.